Você é ambicioso e não sabe mais o que fazer para lutar contra a procrastinação? Vem cá, que eu vou te ajudar nesse vídeo. E aí, tudo bem com você? Eu sou a Eduarda e hoje a gente vai conversar sobre o que de fato faz com que a procrastinação suma da nossa vida. Então, para começar essa conversa, você precisa entender que procrastinar não é ser preguiçoso, são coisas diferentes. Porque assim, quando a pessoa é preguiçosa, ela não se sente mal, certo? Mas se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá querendo evoluir e a procrastinação pode estar te impedindo, né? Acredito eu. Então, se você quer ser uma pessoa mais disciplinada, você precisa ter hábitos intencionais. Os seus hábitos você já tem, sejam eles inconscientes ou não. Todo mundo tem seus hábitos, tem os seus costumes, as coisas que elas fazem, sem nem pensar. Basta você olhar para os seus hábitos e perceber. Eles estão sendo bons para mim? Eles estão fazendo com que eu chegue mais perto dos meus objetivos ou eles estão me afastando? Um dos grandes motivos para eu fazer esse vídeo é que no meu TikTok, assim, Instagram, sempre aparece vídeo de pessoas falando sobre disciplina, sobre alcançar seus sonhos e tudo mais, assuntos que eu falo aqui no YouTube. E sempre tem comentários de pessoas falando: nossa, eu queria tanto, é meu sonho, mas eu procrastino muito, eu tenho preguiça. Galera, você realmente acha que você falar uma coisa dessa e as pessoas vão lá, comentam pra te consolar, vai ajudar em alguma coisa no seu futuro? Você acha que seu futuro vai ter piedade de você porque você escolheu ficar deitado? Porque você escolheu ficar mexendo nas redes sociais ao invés de se dedicar, nem se fosse 10 minutos? E olha, eu não falo essas coisas julgando você, tá? Porque essas conversas que eu falo aqui no YouTube são coisas que eu converso na minha própria cabeça comigo. E assim, a sua versão daqui a 5 anos está sendo criada agora. Se você quer ser uma pessoa diferente, você precisa construir essa mudança. Porque antes de você se tornar, você precisa ser. Quer um exemplo disso? Um atleta, ele só se torna um profissional se ele já treina como um profissional. Não tem como você se tornar uma coisa se você ainda não é, sabe? Outra coisa também, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, quer estudar como uma pessoa inteligente, você precisa estudar como uma pessoa inteligente, mesmo que você ainda não seja, de fato, uma pessoa assim. O que separa você das pessoas que já alcançaram as coisas que você sonha é que elas simplesmente sabem algo que você ainda não sabe. Então, se agarra a exemplos reais, tá? Não adianta a gente comparar a nossa rotina, os nossos feitos com pessoas herdeiras, né? Não tem comparação. Então, se agarra a exemplos reais, tenta se tornar uma pessoa mais parecida com aquilo. Sabe por que você precisa se agarrar a exemplos reais? Porque essas pessoas se prepararam. Então, se você se preparar, as suas chances vão subir muito. E a sorte, pessoal, costuma ser gentil com as mentes preparadas. Então, seja você a mente preparada para quando a sorte bater na sua porta, você tá pronto. Mas vamos lá, o que são esses tais hábitos intencionais que eu mencionei? Que é algo que de fato vai fazer você superar a procrastinação. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu sempre gostei de estudar, né, de me dedicar e buscar a minha evolução, ser uma pessoa mais inteligente. E um grande passo na minha jornada foi ter criado esse canal no YouTube. Era o meu sonho falar sobre esses assuntos, mas eu tinha vergonha, eu achava que eu não sabia o suficiente ou algo desse tipo. Inseguranças, né, todo mundo tem. Então, o que eu fiz? Eu pensei, então eu vou me dedicar mais, eu vou estudar. Só que daí eu entrei num looping eterno que eu acredito que você também possa estar. Se você perceber isso na sua vida, você tem que tomar uma atitude. Eu só queria estudar e nada de executar. Eu era uma eterna planejadora e, assim, nada da execução. E o que de fato faz as coisas acontecerem é a execução. Você se preparar é extremamente importante, mas a execução é o que vai fazer as coisas andarem. E era super ruim, porque, assim, eu sabia da minha capacidade, eu sabia da minha inteligência, e eu via pessoas que sabiam menos do que eu falando. E eu querendo fazer um conteúdo super legal na internet, eu tinha vergonha. E as pessoas postam cada coisa que elas deveriam ter vergonha e não tem, então por que eu tenho que ter?
Aí o que eu fiz? Eu fui lá e gravei o primeiro vídeo. Ruim, com vergonha, gaguejando. Pra 6 minutos de vídeo, eu passei uns 40 gravando. Só que eu dei o meu primeiro passo. Então, o que eu digo pra você é... Se você está planejando, não sabe como começar, comece. De qualquer forma, você precisa começar. Divida o trajeto em partes e dê o primeiro passo. Porque a ação gera movimento, né? Não tem como você querer movimento na sua vida, que as coisas, ou você querer que as coisas mudem, se você não mudar. Então, se você muda e você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Eu dei uma desfocada aqui, pessoal, né, contando essas coisas assim. Mas, enfim, como eu queria ser uma pessoa mais inteligente pra gravar e tudo mais, eu pensei, eu preciso ler. E ou eu lia muito ou eu não lia nada. Eu tinha muito esse problema. Ou eu queria fazer tudo de uma vez ou eu só não fazia nada. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele foge de atividades grandes. Então, se você pensar assim, eu tenho que ler aquele livro inteiro em uma semana, cara, a sua chance de procrastinar vai ser gigantesca. Ao invés de você fazer isso, você pode simplesmente pegar, eu vou ler 5 páginas por dia, 10 páginas por dia. E foi isso que eu fiz. Eu queria ter o hábito da minha leitura na minha rotina, então o que eu fiz? Eu peguei e simplesmente falei, eu vou fazer leitura ativa 10 minutos na minha manhã. Não importa a quantidade de páginas que eu leia, não importa o tanto de frase e tudo mais, ou quanto tempo vai demorar para eu terminar o livro. Essas coisas não importam. O que importa é que eu vou estar dando o primeiro passo. Simplesmente. E eu terminei livros em uma semana fazendo isso. O livro passava e eu nem via. Quando eu fui ver, o livro já tinha acabado. E é por isso que você precisa ter os hábitos intencionais, adapte eles para sua rotina. Os hábitos intencionais nada mais são do que aquelas atividades que você separa de maneira intencional. Você sabe que aquilo vai facilitar o seu futuro. Seja lavar uma louça antes de dormir, seja deixar o seu caderno separado na mochila, ou deixar a sua roupa de academia separada, porque você sabe que quando você acordar de manhã vai ser mais fácil você simplesmente colocar e treinar. Então, os hábitos intencionais, você vai criar eles e colocar na sua rotina. Coisas que façam sentido pra você, na sua realidade. Jamais subestime o valor dos pequenos passos diários ou o valor dos pequenos hábitos. Sabe por quê? O nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, ou seja, ele é moldável. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais fácil ela fica. Essa é a importância de você ter hábitos, você ter rotina, porque quanto mais você se acostuma a fazer uma coisa, mais fácil vai fazer outras. Então, se você está acostumado a 10 minutos do seu dia ficar focado, o dia que você precisar ficar 40, você vai ficar. E naturalmente vai ser mais fácil, porque quanto mais você faz uma coisa, mais o seu cérebro vai ficar moldável para fazer ela. Então, no início, é difícil estudar 10 minutos. Mas conforme o tempo vai passando e você vai insistindo, você vai tendo a constância, você vai estudar 1 hora e nem vai perceber. Nessa neuroplasticidade é onde está o ouro. O acúmulo das pequenas decisões diárias intencionais vão transformar a sua vida. Esses pequenos passos, eles vão construir o seu futuro. Essas suas atitudes intencionais são o que vão ocasionar a grande mudança na sua vida. As grandes mudanças, gente, elas não acontecem do dia pra noite, não acontecem de uma semana para outra. Grandes mudanças são construídas ao longo do tempo. Como eu disse, eu não estava julgando as pessoas que eu vi comentando e tudo mais, só que você precisa acordar pra realidade, sabe? Porque você ficar se lamentando ou se vitimizando, coisas desse tipo, não vão fazer você mudar. A mudança é difícil, porque você vai estar lutando com uma versão que você não quer ser, e essa versão que você é e você não quer ser, vai estar lutando o tempo todo com a versão que você quer se tornar. É aí, né, a questão da mudança. Mas você não pode desistir, porque você desistir custa o seu sonho, custa o seu futuro, certo? Só de você estar nesse vídeo, você merece parabéns, porque você tá buscando a evolução. Eu não sou perfeita,
tá? Então, mais uma vez, eu não estou julgando ninguém nesse vídeo. É um recado pra eu mesma. E assim, todas essas coisas que eu falo pra vocês são coisas que eu coloco em prática e que funcionaram comigo. O único caminho que você tem pra realmente destruir a procrastinação é esse: ter hábitos intencionais. Você dividir grandes etapas em pequenos passos pra você gerar ação na sua vida. E mais uma vez, não se esqueça que o que separa você das outras pessoas que alcançaram, que conseguiram, é apenas que elas sabem algo que você ainda não sabe. Então, não subestime o poder dos pequenos passos para você construir essa pessoa que você quer ser. Porque antes de se tornar, você precisa ser, certo? Se você quer ser uma pessoa inteligente, você precisa estudar como uma. E eu vou te deixar um recado aqui. A cada momento que você escolhe não lutar por um futuro melhor, que você escolhe procrastinar com coisas aleatórias, é um momento que os seus concorrentes estão, parabenizando você, porque você tá facilitando a vida deles. Se você tá procrastinando o estudo para uma prova, saiba que os seus concorrentes agradecem por você estar fazendo isso. Você tá facilitando a vida dessas pessoas. E isso se aplica para qualquer exemplo da sua vida, seja para mercado de trabalho, seja para concorrência em um vestibular, por que for. Adapte essas mensagens para sua realidade. Falando um pouco de um relato pessoal, era muito ruim eu ver outras pessoas postando e crescendo e tudo mais. Não é um sentimento de inveja, não é isso. É mais um sentimento de insatisfação comigo mesma. E foi isso que me movimentou. Porque eu tomei consciência de que se eu não fizesse nada pra mudar, nada estaria mudado. Nada muda se você não mudar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que agregue algo na sua vida, que você consiga, em pequenos passos, mudar a sua realidade. Sempre se lembre, adapte esses conselhos para sua realidade, para sua vida, ok? Cada pessoa sabe o que vive dentro da sua cabeça e dentro da sua casa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e um comentário aqui embaixo pra gente conversar sobre isso. E me siga no Instagram, se inscreva no canal, agora eu tenho um TikTok também. Eu posto várias coisas legais lá, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Eu estou ansiosa pra ver a sua evolução, então eu acredito em você, você também precisa acreditar em você, e no seu processo, e no seu potencial. Beijinhos, até o próximo vídeo.